Olá e bem-vindos de volta à nossa série sobre as origens da computação. Hoje vamos viajar para a Londres do século XIX, uma cidade movida a vapor e carvão, para conhecer o homem que sonhou com máquinas que pensam, Charles Babbage. Esta é a história de como a frustração com um erro de cálculo deu origem à era digital. Parte 3. A máquina analítica e o nascimento do pensamento computacional. Estamos em 1821. Londres fervilha com a Revolução Industrial. Ferrovias, navios e fábricas dependem de cálculos complexos, e esses cálculos são feitos por humanos, em tabelas logarítmicas repletas de erros. Foi num cenário assim que Charles Babbage, um brilhante professor de matemática em Cambridge, se deparou com mais uma tabela cheia de falhas. Exausto, ele teria dito a um amigo: "Eu gostaria que essas tabelas pudessem ser calculadas por uma máquina." Essa frase, aparentemente simples, foi a semente de tudo o que conhecemos hoje como computação. No ano seguinte, em 1822, Babbage apresentou um protótipo à Royal Astronomical Society. O nome? Máquina diferencial. Era uma maravilha mecânica, projetada para calcular séries numéricas automaticamente, eliminando o erro humano. Em seus diários, ele escreveu uma profecia: "Um dia as máquinas pensarão em nossa linguagem." A revolução estava apenas começando. A máquina diferencial número 1 era uma obra de arte da engenharia. Imagina só, 25 mil peças de metal, pesando mais de 13 toneladas, todas movidas por manivelas e engrenagens de latão. O objetivo era nobre: automatizar o pensamento matemático. O governo britânico ficou tão impressionado que investiu mais de 17 mil libras no projeto, uma fortuna para a época. Eles viram o potencial de ter cálculos perfeitos para a marinha e para a indústria. Mas havia um problema: a tecnologia do século XIX não estava à altura da visão de Babbage. As peças precisavam de uma precisão que os metalúrgicos da época simplesmente não conseguiam alcançar. O projeto atrasou, os custos dispararam e, em 1833, o governo, frustrado, cortou o financiamento. A máquina nunca foi concluída, mas, apesar do fracasso financeiro, a ideia estava plantada. A máquina diferencial foi o primeiro passo concreto para a criação de calculadoras e, eventualmente, dos nossos computadores. Enquanto o projeto da máquina diferencial morria lentamente, a mente de Babbage já estava em outro lugar, em algo muito maior. Ele concebeu uma máquina que não apenas fazia um tipo de cálculo, mas que poderia ser programada para fazer qualquer operação matemática. Ele a chamou de máquina analítica. A inspiração veio de um lugar inusitado: o tear de Joseph Marie Jacquard, que usava cartões perfurados para criar padrões complexos em tecidos. Babbage percebeu que poderia usar o mesmo método para dar instruções a uma máquina de calcular. Foi aí que tudo mudou. Com essa ideia, Babbage inventou no papel os fundamentos da computação moderna. A máquina analítica teria um moinho, que faria os cálculos, o que hoje chamamos de CPU. Teria um armazém para guardar números e instruções, o precursor da nossa memória RAM. Teria um leitor para os cartões perfurados e uma impressora para registrar os resultados. Ele estava desenhando um computador mais de 100 anos antes de ele existir. Como ele mesmo disse: "O objeto da minha máquina é substituir o trabalho mental humano pelas operações mecânicas de engrenagens e alavancas." Em 1833, a história ganha uma nova protagonista. Babbage conhece Augusta Ada King, a condessa de Lovelace, filha do famoso poeta Lord Byron. Ada era uma matemática brilhante, com uma mente que unia lógica e imaginação. Ao estudar os planos da máquina analítica, ela viu algo que nem mesmo Babbage tinha percebido com tanta clareza. Ela entendeu que a máquina não se limitava a números. Ela poderia manipular qualquer tipo de símbolo, notas musicais, letras, o que fosse. Se as regras fossem expressas matematicamente, a máquina poderia até compor música. Em 1843, enquanto traduzia um artigo sobre a máquina, Ada adicionou suas próprias notas. E nessas notas, ela escreveu o que é considerado o primeiro algoritmo da história. Uma série de instruções detalhadas para que a máquina analítica calculasse os números de Bernoulli. Ela foi a primeira programadora do mundo. Ada escreveu: "A máquina pode não apenas seguir regras, mas também criar padrões complexos de sua própria execução." Juntos, Babbage e Lovelace formaram a dupla visionária que previu o futuro da computação. Para entender a genialidade de Babbage, precisamos entender o mundo em que ele vivia. A Inglaterra vitoriana era uma época de grandes contrastes. A ciência e a engenharia floresciam, mas o pensamento era dominado pelo mecanicismo.
Inspirados por Newton e Laplace, os cientistas viam o universo como uma grande máquina, um relógio divino onde tudo seguia leis previsíveis. Babbage compartilhava dessa visão. Ele acreditava que até a mente humana poderia ser entendida como uma engrenagem de pensamento operando em perfeita harmonia. A máquina analítica, portanto, era mais do que um invento. Era a expressão filosófica de sua crença de que a razão humana poderia ser replicada mecanicamente. Ele não estava apenas construindo uma calculadora. Ele estava tentando materializar a própria lógica, transformar o pensamento em um processo físico e previsível. Infelizmente, o mundo não estava pronto para Babbage. Apesar de sua genialidade, ele enfrentou descrédito e solidão. Os custos de seus projetos eram astronômicos, o apoio político desapareceu e a comunidade científica o via como um excêntrico. A máquina analítica, a maior invenção de sua vida, jamais foi construída. Ele passou décadas refinando seus planos, mas morreu sem ver sua visão se tornar realidade. Porém, suas ideias não morreram com ele. Seus desenhos, diagramas e princípios matemáticos ficaram guardados por mais de 100 anos até serem redescobertos por gigantes da computação do século XX, como Alan Turing, John von Neumann e Howard Aiken. Eles perceberam que aquele homem esquecido do século XIX já tinha desenhado a arquitetura básica dos computadores modernos. Como disse Alan Turing, toda a ciência moderna repousa sobre fundações lançadas por um homem esquecido de sua época. Charles Babbage morreu em 1871, aos 79 anos, um homem amargurado e incompreendido. Mas a sua faísca, a sua ideia, sobreviveu. Em 1991, o Museu de Ciência de Londres decidiu honrar seu legado. Usando apenas os materiais e as técnicas disponíveis na época de Babbage, eles finalmente construíram a máquina diferencial número 2. E o resultado? Ela funcionou. Perfeitamente. Exatamente como Babbage havia previsto. Doron Swade, o curador do museu, resumiu tudo de forma brilhante. Babbage estava 100 anos à frente de seu tempo. A prova estava ali, em metal e latão, funcionando. A história da máquina analítica é, em essência, a certidão de nascimento do pensamento computacional. Ao sonhar com uma máquina que podia seguir instruções, armazenar dados e processar símbolos, Babbage e Ada Lovelace não apenas inventaram o computador, eles transformaram a maneira como entendemos o ato de pensar. Eles nos deram as ferramentas para transformar a lógica em um processo programável, redefinindo para sempre a relação entre a mente humana e a máquina. Se Babbage vivesse hoje, ele seria um engenheiro, um programador e um filósofo da mente, tudo ao mesmo tempo. Ele foi a primeira pessoa a ver que o poder da mente não precisava estar confinado dentro do nosso crânio. Ele foi o arquiteto de um futuro que ele nunca viu, mas que todos nós vivemos hoje. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou de conhecer a história de Charles Babbage, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo episódio, onde veremos como essas ideias finalmente ganharam vida no século XX. Até a próxima!